Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Gouveia. Nós estamos aqui no nosso desafio de 21 dias. Nós estamos no nosso 10º dia. O tema de hoje é temperamento. É muito importante nós sabermos que somos pessoas diferentes, que Deus nos fez diferentes, mas que todos nós somos importantes. Fazemos parte de um grande quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça do Senhor. E Ele nos usa e nos ama da forma como nós somos. Antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais, Senhor, para nos conhecermos um pouco mais, Senhor, para conhecermos um pouquinho do outro, Senhor, e juntos, Senhor, fazemos a Tua grande obra, a grande obra do Senhor. Deus, fale aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos entender, Senhor, que somos chamados e chamadas por Ti para vivermos o melhor nesta terra. Em o nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz assim, lá em 1 Pedro 4, versos 10, diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de pessoas, 4 temperamentos diferentes. Eu sei que existem várias formas aí de fazer essa análise, mas nós vamos trabalhar nessas 4. Dominante, analítico, paciente e extrovertido. Dominante é aquela pessoa visionária, geralmente exerce a liderança, ele olha a coisa do alto, ele olha a coisa de cima, ele já vê aquilo pronto, é ele que puxa a galera para poder ir. Enfim, esse é o dominante. O analítico é aquele que vai pensar em cada detalhe, detalhe por detalhe. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas para que tantos detalhes? Mas ele está lá pensando em tudo para que nada dê errado. Tem aquele que é paciente, aquele que vai no seu momento, que também planeja, mas planeja de uma forma diferente, não pensando tanto em detalhes, mas é aquele que acalma o ambiente, é aquele que é pacificador, é aquele que escuta, e isso é muito importante. E tem o extrovertido. O extrovertido é aquela pessoa legal, aquela pessoa animada, aquela pessoa que vai mudar o ambiente e que vai trazer uma alegria, uma transformação. Então, esse é o extrovertido. E eu estava pensando assim, mas como nós poderíamos exemplificar, né? De acordo com aquilo que nós estamos vivendo, com algo atual. Aí eu pensei sobre a pandemia. Eu pensei da forma como o comércio está retornando. O dominante é aquele que você fala assim para ele, olha, nós vamos reabrir os comércios. Então, ele dá aquela visão geral, sabe aquela visão da maquete? Quando nós chegamos em algum lugar que a maquete está lá e você vê aquela maquete do alto? Esse é o dominante. Ele já está vendo tudo aberto, ele já está vendo todo o comércio funcionando, ele já está vendo, ele está tendo a visão geral de tudo, para poder chamar as pessoas para poderem andarem junto dele. E muitas vezes ele pode até atropelar algumas coisas, dado a sua determinação, dado a sua força, mas ele está ali para fazer a coisa acontecer. O analítico, ele é aquela pessoa que ele vai pensar nos detalhes. Bem, o comércio precisa abrir? Precisa. Mas o que nós precisamos para o comércio abrir? Nós precisamos do álcool gel, o tapete higienizante, nós precisamos medir a temperatura das pessoas. Ele vai cuidar dos mínimos detalhes para que esse comércio volte com segurança. E o paciente, como é que ele vai trabalhar diante disso tudo? Ele é aquele que vai acalmar as pessoas, vai acalmar a equipe. Olha, tá chegando o dia de nós fazermos a abertura do comércio, do shopping, enfim. Ele vai dar uma tranquilizada no ambiente, ele vai trazer
uma tranquilizada para as pessoas que estão ao seu redor, para os clientes, falando, olha, está tudo certo, nós já tomamos todas as providências. Ele vai escutar aquilo que as pessoas estão falando, as sugestões, enfim, ele vai dar uma acalmada naquele ambiente para que as pessoas se sintam mais seguras, mais tranquilas, para que as pessoas fiquem mais serenas. E o extrovertido? O extrovertido é aquele que vai estar lá na abertura do comércio. Vamos lá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vai fazer com que aquelas pessoas que estavam com muito medo, muita apreensão, estavam assim, estressadas por conta de tudo isso que está acontecendo, vai sentir que as pessoas vão dar uma acalmada, vai ter uma leveza, vai respirar fundo, vai falar, realmente esse ambiente aqui está um ambiente agradável, está um ambiente acolhedor, está um ambiente seguro, porque as pessoas cuidaram de tudo. Então, eu vejo o cuidado de Deus, quando Deus ele nos cria de maneira diferente. É claro que essas características, elas meio que se mesclam, né? Às vezes você pode ser, o teu ponto maior pode ser dominante e você ter como um segundo ponto aquele que planeja também, como você ser dominante e ter como um segundo ponto uma pessoa que mesmo sendo dominante ainda consegue ser paciente. Mas o importante é que Deus nos ama e o nosso temperamento não muda, mas ele pode ser trabalhado. E eu posso também trabalhar com as pessoas que são diferentes da minha pessoa. Quando eu quis dar esse exemplo da pandemia, eu quis mostrar para você que todos são importantes. Eu preciso daquela pessoa que tem a visão geral, eu preciso daquela pessoa que cuide dos mínimos detalhes para que a coisa venha acontecer com segurança. Eu preciso daquela pessoa que aquieta o meu coração diante de toda a situação que nós estamos vivendo. E eu preciso ter aquela pessoa que me alegra, que me anima e que fala assim, vamos lá. Sabe? E a gente precisa, sim, de pessoas assim. Então, assim, todos são necessários, todos são importantes. Nenhum é mais importante do que o outro. Quando nós começamos essa mensagem, eu li um versículo que Deus está falando a respeito de dons. E a palavra de Deus diz que um tem dom de ensinar, outro tem dom de exortar, outro tem dom de curar, mas todos os dons são importantes. E só que eles funcionam na nossa vida em momentos diferentes e de formas diferentes. E eu preciso aprender isso, eu preciso compreender isso. Quando eu compreendo que o outro é diferente da minha pessoa, mas que ele é tão importante quanto eu consigo me relacionar melhor com ele. Eu consigo ver que, apesar dele pensar em todos os detalhes, quando a gente está lidando com a área de segurança, ele é a pessoa mais importante naquela área. Eu preciso entender que quando o dominante, às vezes, apesar de, em algumas vezes, atropelar algumas coisas, ele que tem a visão geral, ele que faz a maquete, ele que pensa no todo. Eu tenho que entender quando eu estou naquele momento de angústia, naquele momento de aflição, e que uma pessoa tem ouvidos para me escutar, escuta pacientemente até o final tudo aquilo que eu tenho para falar, e às vezes só aquilo já é o suficiente para que aquela angústia passe, que eu já me sinto uma pessoa, que eu tive uma pessoa que pudesse me ouvir diante de tudo aquilo que eu estava vivendo, e uma pessoa que vai pacificar, a equipe vai estar toda conturbada, ou eu vou estar conturbada dentro do meu interior, aquela pessoa vai, aquieta, acalma, para um pouquinho. Deus está no controle. Quero falar até isso para você. Aquieta, calma, Deus está no controle. E aí a gente tem a pessoa extrovertida, quer dizer, a pessoa que muda o ambiente. E eu tenho um pouco dessa questão do extrovertido. Eu lembro que a minha amiga me chamou para ir numa festa e nós já estávamos atrasadas. E quando a gente chegou lá, a festa já tinha terminado. Eu sei que com aquela alegria, com aquela bagunça boa, né? Eu sei que, olha, os primos, os parentes foram voltando e nós fizemos uma festa de novo. Ainda tinha bolo, ainda tinha salgadinho, ainda tinha refrigerante e nós fizemos a festa de novo. Então, assim, isso é muito legal, sabe? A gente poder ver
que nós precisamos das pessoas, que as pessoas são importantes, que cada um cumpre o seu papel, e é por isso que Deus nos fez importantes. Dentro daquilo que nós temos o domínio, daquilo que nós dominamos, daquilo que é mais forte em cada um de nós. E quando eu vejo que em algum ponto eu não sou tão dominante, se eu não consigo planejar tanto, se eu não consigo ser tão paciente, se eu não consigo ser tão dominante, de uma certa forma eu preciso atrair essas pessoas para minha vida, para que algumas coisas aconteçam. Então é isso. Quando nós estamos numa empresa, a empresa tem pessoas diferentes, o contador é aquela pessoa mais calada, mais tranquila. Se essa empresa ela tem um produto para venda, ela vai ter aquela pessoa ali na empresa vendendo, alegre, extrovertida. Se ela tem um saque, um serviço de atendimento ao consumidor de reclamação, ela vai ter aquela pessoa ali paciente para ouvir a reclamação do outro, que o outro está falando, por que não gostou do produto. E se tem o dominante, é o gerente, é o que vai colocar todo mundo para fazer alguma coisa. Entendeu? Então nós somos diferentes, mas nós nos completamos. Quando eu consigo dominar as minhas emoções, quando eu consigo me transformar de alguma forma, pegando aquilo que é meu ponto fraco e me fortalecendo com alguém, me fortalecendo com um curso, me fortalecendo de alguma forma, aproximando alguém para minha vida naquilo que eu tenho meu ponto fraco, eu mudo, eu transformo, eu consigo ser uma pessoa melhor. E quando eu entendo que nós somos diferentes, eu entendo que as formas de tratamento também têm que ser diferentes. Tem pessoas que precisam ser ouvidas. Tem pessoas que precisam ser conduzidas. Tem pessoas que têm que, se sentirem seguras. E aí, nós estamos aqui para isso. Caminhada juntos. Caminhar com os propósitos. Se nós formos essas pessoas acolhedoras, que nós acolhemos as pessoas que são diferentes de nós vamos ter um mundo melhor. Nós vamos viver melhor. Porque muitas vezes eu sou impaciente com o outro porque ele é diferente de mim. Muitas vezes eu não quero me agregar, me associar àquele que é diferente. E uma vez eu falei assim, olha, nós temos as nossas panelinhas, mas eu tenho aprendido que a nossa tampa da panela não pode estar fechada. Claro que existem afinidades, não podemos negar. Afinidades é algo que é presente, é real. Mas se nós estamos dispostos a aceitar o diferente, ele vem para junto de nós e soma. É isso que é importante. Eu acho que nem só soma, porque quando Deus ele percebe que nós conseguimos agregar aquele que é diferente de nós multiplicamos. A coisa dá certo. Uma empresa dá certo se ela trabalha com todos os tipos de pessoas, como eu exemplifiquei aqui. Cada pessoa vai estar na sua função. Um na gerência, o outro como contador, o outro como atendimento ao consumidor na reclamação e o outro recebendo ali como o vendedor do produto. Percebe? Isso tudo é algo maravilhoso, é algo que Deus criou e que nós não podemos deixar isso para lá. Nós temos que entender isso. Quando a gente entende isso, a gente consegue compreender melhor o outro. Conheça o seu temperamento. Não é porque você é de uma forma que você não vai procurar melhorar naquilo que é o seu ponto de fraqueza. Esse é o grande desafio. Conheça a pessoa com quem você deseja se relacionar, porque isso vai fazer com que você evite muitos conflitos. Às vezes a pessoa tem filhos e filhos diferentes e para um filho você vai falar assim, olha, vamos lá, vamos fazer, quem fizer vai ganhar. Ele é dominante, ele é competidor, ele vai lá, vai fazer porque ele quer ganhar, ele quer mostrar que ele ganhou aquilo ali. Já se você tiver um filho analítico, não. Você não vai falar da mesma forma, você vai falar assim, olha, eu tô
precisando de ajuda. Você tem como resolver isso aqui? E aí ele vai resolver aquilo ali para você. O dominante ele vai fazer porque ele quer mostrar que ele é capaz. Eu faço, eu tô no controle, eu tô no domínio. O outro vai fazer porque ele quer te ajudar, ele quer desenvolver aquele trabalho. Percebe? Eu separei aqui mais umas passagens bíblicas e uma delas está lá em Coríntios e fala assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A multiforme graça de Deus. O que é isso? Multiforme graça é o mesmo que tomar as várias formas, que se manifesta por diversos modos. Deus nos fez de formas diferentes e nos manifestamos de modos diferentes. Isso é a graça de Deus. Isso é fundamental para que a vida seja colorida, para que a vida tenha mais sabor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que neste dia, Senhor, a pessoa que está me ouvindo sinta o toque do teu poder. E, Senhor, se muitas vezes essa pessoa estava triste, Senhor, porque ela gostaria de ser de uma determinada forma e não é, que essa pessoa hoje se sinta acolhida por ti, Senhor. Que ela entenda que o Senhor a criou assim e que o Senhor tem um propósito. O Senhor vai colocar aquela pessoa no lugar certo, da forma certa. Basta ela buscar isso em ti, Senhor. Deus, move as peças. Move aquilo que precisa ser movido de lugar, ó Deus. Transforma aquilo que precisa ser transformado, Senhor. Muitas vezes estamos infelizes porque estamos no lugar errado. Estamos trabalhando da forma errada. Estamos fazendo aquilo que não é a nossa característica, Senhor. Não é aquilo que o Senhor tem nos chamado, não é o nosso propósito, Senhor. Então, Senhor, tenha liberdade para nos ajudar. Tenha liberdade de nos conduzir. Tenha liberdade, Senhor, de nos mover para onde o Senhor quer que nós venhamos aí. Sabemos que como aquilo que o Senhor tem para nós é sempre o melhor. Saberemos que quando formos conduzidos e aceitarmos essa condução e irmos sem duvidar, o Senhor vai colocar diante de nós coisas maravilhosas e imagináveis. Como uma última mensagem, eu quero deixar para você aquela historinha do pato feio, né? O patinho feio. Ele estava no lugar errado. Ele se sentia ali diferente dos demais patinhos. Mas ele estava se sentindo até com uma baixa estima. Mas quando ele encontrou o seu grupo, quando ele encontrou a sua função, ele pôde entender que ele era lindo dentro do contexto que Deus deu para ele. O pato também é lindo. Todas as criaturas de Deus, elas são lindas. Mas basta a gente encontrar a nossa função. Basta nós encontrarmos aquilo que nós fomos chamados, o nosso propósito. E aí sim nós seremos felizes. A graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Um grande abraço.